Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre finanças pessoais. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre um tema específico das finanças pessoais. Que tema é esse? Esse tema é planejamento financeiro. Ou seja, como você organiza a sua vida financeira para que você possa monitorar e controlar as suas finanças e saber se você está gastando mais ou menos do que necessário. Mas aí você pode me perguntar, mas William, me diz uma coisa, como é que funciona basicamente esse processo? Para que eu preciso me planejar? E a primeira resposta para isso é o quê? Se você não tiver um planejamento financeiro, basicamente você nunca vai saber se você está gastando muito ou pouco. Ou seja, você não vai saber se as suas finanças estão dentro do que controlado ou se as suas finanças estão acima ou abaixo do previsto. Então é extremamente importante que você consiga planejar as suas finanças, definir para onde vai o seu dinheiro, qual é o seu orçamento de gastos, quanto você vai gastar em cada uma das linhas das suas principais categorias. Então, quanto você vai gastar com água, com luz, com telefone, com internet, com gastos com entretenimento, com gastos com saúde. E você, uma vez tendo esse planejamento, você vai conseguir ter uma análise muito mais clara sobre como controlar as suas finanças. Ou seja, você vai conseguir enxergar onde você tem um maior fluxo financeiro, aonde você consegue ter uma melhor receita, aonde você consegue, por exemplo, cortar gastos, aonde você consegue reduzir tarifas bancárias, juros e etc. E aí aplicar uma série de análises e com base nisso você melhorar a sua saúde financeira. Mas William, para isso precisa do quê? Precisa que eu seja expert em finanças? Eu preciso ser ultra tecnológico, conhecer ferramentas, etc. Não, para isso eu vou estar disponibilizando para vocês uma ferramenta de planejamento financeiro, onde você pode entrar na minha página, baixar ela e você vai poder o quê? Você vai poder estar se planejando com base nessa ferramenta. Mas, antes de chegar nessa ferramenta, que é especificamente um dos temas da live de hoje, eu vou falar sobre o processo de gestão financeira. O que você precisa saber para você planejar suas finanças e ter a gestão financeira a seu controle, a sua mão. Então vamos lá. Todo o processo de gestão, fundamentalmente, ele tem o quê? Ele tem uma base, ele é baseado na sua grande essência, na sua grande maioria, em algo que nós chamamos de ciclo PDCA, que é o processo do quê? De Plan, Do, Check e Act. Então, o que é isso? Basicamente, plan significa planejar, ou seja, é eu definir as coisas, eu planejar, eu ter uma visão de futuro. Do significa executar, então colocar em prática o plano que eu criei. Check seria verificar, ou seja, monitorar e acompanhar esse planejamento e essa execução. E o act seria agir, ou seja, tomar atitudes, tomar ações, realizar atividades para que você consiga efetivamente controlar e colocar o trem de volta aos trilhos. E por que colocar o trem de volta aos trilhos, William? Quer dizer que meu planejamento não foi bom? Você vai perceber muitas vezes o quê? Que naturalmente a única certeza é que seu planejamento ele vai mudar, ele vai sofrer alterações, ele vai sofrer impactos. Por quê? Porque é impossível você ter uma visão de médio, longo prazo sem que não haja nenhuma interferência externa. Então vamos pensar, uma vez, imaginei que eu ia gastar lá, guardar R$300 por mês para fazer uma viagem de final de ano ou R$500 por mês para fazer uma viagem de final de ano. E aconteceu o que? No meio desse caminho, eu acabei ficando doente, eu acabei tendo que gastar R$2.000 em medicamentos, atenção médica, saúde e etc. Então, o que isso basicamente faz? Ele impacta no meu planejamento financeiro. E aí vocês vão ver que tem algumas técnicas específicas para quê? Para que você possa efetivamente controlar e minimizar o impacto dessas mudanças. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre reservas, sobre como controlar e como analisar se o seu orçamento está apertado ou não, para que você possa de fato estar avaliando cada um desses aspectos. Então a primeira lição que fica aqui é o quê? Que é indispensável planejar, ou seja, você não vai conseguir ter um controle financeiro, uma saúde financeira boa, se você não tiver minimamente um planejamento pessoal, planejamento das suas finanças, se você não conhecer o seu perfil de gastos, o seu perfil de consumo. O segundo ponto é, já que planejar é fundamental, é extremamente importante eu executar o que eu planejei e monitorar isso. Então acompanhar se o que eu realmente planejei está sendo executado ou não. E o quarto ponto seria, então falei do primeiro que é planejar, o segundo que é executar, o terceiro que é monitorar e o quarto que é agir e executar e tomar as atitudes necessárias para que as coisas voltem aos trilhos. Legal? Então esse é o ciclo básico PDCA, que é o ciclo do nosso processo de gestão financeira, onde você vai ter que se calcar e acompanhar e monitorar isso ao longo do tempo. Legal.
E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: você possui um planejamento financeiro pessoal? Ou seja, você já sentou para fazer um planejamento financeiro e como você desenvolveu esse planejamento financeiro pessoal? Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas basicamente montam o planejamento, mas muitas vezes montam um planejamento o quê? De forma intuitiva, de forma intrínseca. Ela pensa, ela imagina, ela fala: ah, não, eu sei, todo mundo tem uma ideia de quanto ganha e quanto gasta. Mas muitas vezes você pode se surpreender com isso. Por quê? Porque muitas vezes, por não monitorar, não acompanhar adequadamente, você pode ter uma ideia e não saber que o seu dinheiro está indo para o ralo A ao invés do ralo B, que é basicamente a falta de conhecimento do seu perfil de consumo financeiro. Legal? Então a primeira pergunta é: você já se planejou? Você em algum momento da sua vida já sentou e organizou suas finanças? Colocou no papel todas as suas despesas? Quanto você gasta? Quanto você ganha? E como você fez esse processo? Tem inúmeras formas de fazer. O primeiro processo, a primeira forma é através de um processo empírico, de um processo intuitivo, que é eu pensando como estão minhas finanças e como eu vou... então eu sei que eu gasto mais ou menos R$300 de combustível, eu sei que eu gasto R$800 de alimentação, eu sei que eu tenho um aluguel de R$1.000, eu sei que eu tenho despesas com saída, entretenimento de 400 e assim sucessivamente. Eu ganho X, logo isso menos isso, fechou. Mas será que esse é o melhor modelo possível? Será que esse é o modelo que realmente vai te ajudar a sair da situação financeira onde você está e realizar os seus planos e os seus sonhos financeiros? Eu sempre brinco, eu sempre comento que o quê? Que basicamente o dinheiro ele é um facilitador de sonhos. Por quê? Porque com o dinheiro você consegue potencializar todos os seus objetivos, seus sonhos, seus planos e te chegar num outro patamar. Então a primeira coisa que eu falo para você é: se você tem um planejamento financeiro de forma intuitiva, de forma empírica, de forma que você foi trabalhando mentalmente ele, mas você nunca sentou e planejou, você tem um problema. Então você precisa o quê? Você precisa melhorar a sua gestão financeira, melhorar o seu planejamento financeiro. Então, para isso, você pode talvez estar num segundo nível, que é o quê? Um planejamento financeiro no caderninho. Aquele caderninho, eu sempre nunca esqueço quando eu falo de caderninho de finanças, que minha mãe tem um caderninho verde, que ela sempre discutia com a gente, falava assim: não, filho, vem aqui, eu vou abrir o caderninho para vocês verem quanto vocês estão gastando. E quando ela falava isso, a gente falava: nossa, agora ferrou, agora deu problema. Por quê? Porque basicamente era o controle financeiro dela. E se você já tem isso, você já está melhor que muita gente. Então, se você tem isso, se você consegue mapear quais são realmente os seus gastos, as suas despesas por categorias, então vamos lá, lista lá: aluguel, água, luz, telefone, internet, despesas com saúde, plano de saúde, educação e etc. E você já está mapeando isso, você já está à frente de muita gente. Só que também tem outras formas. Você pode também o quê? Utilizar uma ferramenta de planejamento financeiro. E aí eu desenvolvi uma ferramenta baseada no quê? Baseado na minha experiência de consultoria, baseado no que nós aplicamos nos nossos clientes, mas adaptado para a realidade pessoal. Então é uma ferramenta que é super simples, que você consegue utilizar sem ter que instalar nada no seu computador. Então ela é o quê? Ela é uma ferramenta em Excel, onde você consegue ir planejando e olhando o seu consumo e o seu perfil de gasto. E com base nisso você vai conseguir o quê? Você vai conseguir analisar se o seu salário, se os seus rendimentos, se a sua lucratividade, se ela está realmente fechando positivo ou não. Ou seja, se tudo que você ganha menos do que você gasta, se está dando retorno e rentabilidade positiva e lucro ou se está te dando prejuízo. Então isso vai te ajudar nesse processo, certo? E aí vamos lá. Como eu posso fazer para começar um processo de planejamento financeiro? Vamos lá. Então, para começar um processo de planejamento financeiro, primeira coisa é o quê? Separe e dedique um tempo exclusivo para isso. Então, imagina lá que você vai gastar 1, 2 horas para você começar a organizar suas finanças e tire um tempo onde você não vai ter nenhuma interrupção. Você não vai ter o quê? Você não vai ter interrupção no computador, você não vai ter interrupção no celular, então desabilite a internet do celular, você não vai ter interrupção familiar, onde as pessoas vão vir interromper e pedir as coisas, etc. E você vai conseguir efetivamente o quê? Organizar, tirar aquele tempo só para você. Segundo passo, se você porventura é casado, tem uma família, tem filhos, etc., junte as pessoas mais importantes da sua casa, aquelas pessoas que realmente participam dos gastos. Então, por exemplo, muitas vezes é interessante você chamar os filhos já para eles começarem a ter uma educação financeira, já para eles começarem a organizar as finanças e já entender que assim, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro tem que ser trabalhado, tem que suar para ganhar e tem que saber gastar também. Então, você começar a ensinar princípios de educação financeira já desde pequeno para os seus filhos e suas filhas.
Uma vez feito isso, chamou sua esposa, chamou seu esposo, sentou junto com eles e está ali desenvolvendo, pronto para desenvolver esse fluxo financeiro, esse planejamento financeiro, o que você faz? Aí você começa a utilizar uma técnica que nós chamamos de brainstorming. Então, o que é o brainstorming? Brainstorming é onde você pega uma folha de papel em branco, você pega uma caneta. E todos que estiverem ali fazem o quê? Eles começam a escrever todas as despesas que eles lembram de cabeça. Ah, tem cafezinho, tem papelaria, padaria, tem mercado, tem Netflix, tem Spotify, tem estacionamento, tem combustível, tem manutenção e etc. Uma vez que você fizer, você vai criar uma lista bem extensa, ou seja, você vai criar uma série de coisas que é muito importante para você não esquecer de nada. E aí não tem problema se a sua despesa é de R$5, é de R$15, é de R$25. Ah, eu posso colocar, por exemplo, o meu Spotify, que é R$9,90 por mês? Coloque, é extremamente importante, porque quanto mais controlado tiver, mais bem gerido vai estar as suas finanças. Então você vai conseguir avançar muito melhor. E aí, uma vez que você fez isso, você faz o quê? Você busca uma ferramenta de controle financeiro para você planejar e estruturar, certo? William, eu não tenho nenhuma ferramenta, não sei mexer em aplicativo, não tenho computador, o que eu faço? Então você cria uma tabelinha mês a mês, coloca todas as despesas de um lado e coluna a coluna você coloca o quê? Você coloca as suas receitas, os seus meses. E aí você coloca receita no primeiro bloco e despesa no segundo bloco. E coloca as receitas do primeiro mês, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e as despesas também mês a mês. Pronto, você vai montar uma tabelinha que já vai te ajudar muito a organizar as suas finanças. E basicamente, pessoal, o processo é exatamente isso. Então a ideia aqui é o quê? É que a gente tenha ferramentas que a gente consiga se controlar financeiramente. Então, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, planejar os nossos sonhos, planejar as nossas finanças pessoais, certo? E o segundo, controlar os gastos. Então, são as duas coisas fundamentais, os dois tripés, as duas bases que você precisa trabalhar. Por quê? Porque uma coisa é você colocar no papel os seus sonhos. E aí eu falei para você o quê? Mapear quais são as suas despesas hoje. Então eu falei, pega um papel e escreve lá no brainstorm tudo que você gasta. Netflix, água, luz, telefone, internet, o que for, né? Saídas, combustível, etc. Numa outra folha à parte, o que você precisa fazer? Você precisa mapear todos os seus projetos, ou seja, todos os seus objetivos. Ah, então o que eu quero? Ah, eu quero fazer um curso de inglês. Legal, então coloca nessa folha. Ah, eu quero fazer uma viagem para Camboriú. Coloca nessa folha. Ah, eu quero trocar de carro. Coloca nessa folha. Ah, tenho vontade de fazer uma pós-graduação. Coloca nessa folha. E vai listando todos os seus projetos um a um. Todos os seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer realizar, conquistar. E uma vez que você mapeou tudo isso, você vai começar a fazer o trabalho de planejamento financeiro, que é o quê? Que é o trabalho de juntar o que você tem hoje, a sua realidade, com a realidade desejada. Sempre quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de futuro, a gente está falando de visão de curto, médio e longo prazo. Então a gente está falando assim, de planejar os próximos meses, não só ver o mês atual e o que eu gastei. Ah, eu imaginei que eu ia gastar R$400 de combustível, gastei 450, legal. Isso é uma informação útil, muito válida, mas só ter esse controle não vai garantir você a ter uma saúde financeira boa, não vai te garantir o quê? A alcançar os seus objetivos e o seu propósito. Então, uma vez que você fez isso, aí eu te sugiro o quê? Encontre uma ferramenta. A gente vai estar disponibilizando para vocês na bio do meu Instagram, então vai ter ali o link para vocês entrarem e baixarem a ferramenta que eu montei para que vocês possam realmente lançar as suas finanças, controlar elas e ter um planejamento financeiro mês a mês nos próximos 12 meses da sua vida. Mas, William, por que 12 meses? Eu preciso de tudo isso? Eu posso planejar só um mês, só esse mês ou o mês que vem? É extremamente importante que você faça um planejamento de médio e longo prazo. Para que vocês tenham uma ideia, quando a gente faz planejamento financeiro de empresas, a gente planeja geralmente 5 anos da operação da empresa. Então a gente planeja todo o fluxo de receita, quanto ela vai faturar, quanto ela vai vender, fluxo de despesa, quanto ela vai gastar para os próximos 5 anos. Contemplando o quê? Aspectos como demissão, contratação, aumento de equipe, expansão, abertura de novas unidades, abertura de filiais, aumento de compra de mercadorias. Então a gente faz todo esse planejamento. E a lógica ela é exatamente a mesma. Eu optei por dar um planejamento de vocês, uma ferramenta de planejamento de 1 ano apenas, por quê? Para que vocês
comecem dando o primeiro passo. Então, assim, aqueles que não têm ainda, que possam estar planejando os próximos passos e já estar melhor do que estavam hoje. Poderia, sim, passar uma ferramenta muito mais avançada, mas talvez isso iria assustar um pouco e complicar um pouco o processo. Então, a ideia aqui é que a gente consiga realmente planejar os próximos 12 meses. E por que os próximos 12 meses, William? Porque muitas vezes, se você planeja só o mês atual, se você sabe o seu orçamento, você coloca lá, eu ganho 5 mil e eu tenho 300 reais de energia, 100 reais de água, 1.000 reais de aluguel, 400 reais de combustível e etc. Acaba que nesse planejamento de um único mês, você não consegue ver o quê? A sazonalidade que a gente chama, ou seja, a sazonalidade das despesas que você tem e das receitas. Então você não consegue mapear o quê? O seu 13º, o seu IPVA, o seu IPTU, que são despesas que não são despesas mensais, que ela tem um perfil, muitas vezes, despesas anuais, despesas que são a cada 2, 3 meses que eu vou colocando ali, que eu vou ter bimestral. Então esse perfil de despesa, a gente precisa de um planejamento no mínimo de um ano para a gente conseguir registrar e analisar ele de uma maneira adequada. Então, assim, de nada adianta eu ter um planejamento perfeito para esse mês, de um único mês, sendo que no mês que vem vai vir, por exemplo, uma conta de PVA de R$ 1.000, eu não tinha previsto e vai estourar o meu orçamento e eu não vou conseguir pagar ele. Então, uma vez que eu fiz isso, eu consigo o quê? Já começar a ter uma previsibilidade. Eu consigo olhar os próximos 12 meses e falar, dos próximos 12 meses, eu sei que vou ter dificuldade financeira nos meses de novembro, dezembro e janeiro, mas que em fevereiro em diante até maio eu vou estar tranquilo. Então, para eu me programar para essa dificuldade financeira, eu vou precisar o quê? Eu já vou precisar guardar um dinheiro e ter, por exemplo, R$ 2.000 lá guardado de reserva para conseguir compensar essa dificuldade. Legal? Então, esse é o objetivo de você ter um planejamento financeiro de 12 meses, um planejamento financeiro de pelo menos um ano. Sem um planejamento financeiro de pelo menos um ano, você não vai conseguir entender o perfil dos seus gastos, o perfil das suas despesas, certo? Isso pode ser, novamente, feito no Excel, no aplicativo, da melhor forma que você quiser, da forma que você preferir, desde que você faça. Então, quando a gente fala faça, é o quê? Não espere o dia ideal, o momento ideal para você fazer. Espere o quê? O hoje, o agora. Então, no final dessa live, a gente já vai estar encaminhando a ferramenta, encaminhando o link para que você possa entrar e baixar, que você já possa começar hoje ou começar amanhã mesmo a fazer trabalho. Também vou postar um stories aqui para que você possa, seja avisado de que realmente já está disponível a ferramenta para download. Então vamos lá. Quando nós falamos de despesas, de receitas e despesas, basicamente é o quê? Você precisa avaliar como você vai estruturar isso. E há diversas formas de estruturar, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês de como funciona pura e simplesmente, bem rapidamente, contabilmente. Contabilmente, você tem uma estrutura, que é uma estrutura que dá para aplicar para a vida pessoal, que de 4 bases, que é ativo, passivo, patrimônio e demonstrativo de resultado. Nossa, William, extremamente complexo, o que é isso? Eu não entendi nada disso que você falou. Legal. Ativo é tudo aquilo que eu tenho, é o que eu tenho, é aquilo que eu tenho como a receber, é o que eu tenho, por exemplo, na minha conta de banco, é o que eu tenho de saldo bancário, é tudo aquilo que é basicamente coisas que você possui. Uma forma bem sucinta de dizer. Passivos são o quê? Tudo aquelas obrigações que você tem, ou seja, o que você, vamos dizer assim, que você tem que cumprir as suas obrigações, então contas a pagar, a futuro, etc. Você tem o patrimônio, que é tudo aquilo que você investiu e colocou, e você tem o quê? Você tem basicamente o demonstrativo de resultado, que é o seu dia a dia. Beleza, a gente vai falar basicamente o que daqui? A gente vai falar basicamente dos seus resultados mensais financeiros. O que é isso? Estrutura super simples. Receita, menos custo, menos despesa, quanto sobrou. Ou seja, quanto eu ganho, menos quanto eu gasto, quanto sobra no final do mês. Isso já atende a 90% dos casos. Lógico, depois você pode fazer um balanço patrimonial pessoal, por exemplo, para você ver se de um ano para o outro você evoluiu o seu patrimônio ou não. Você pode fazer um fluxo de caixa detalhado. O objetivo aqui não é aprofundar muito nesses temas e trabalhar especificamente uma parte de planejamento financeiro pessoal. Então, basicamente, é bem interessante o que o João comentou. O João comentou o quê? De dividir em despesas com bens de consumo, investimentos e reservas. Então, isso é bem legal. E qual que é a lógica disso? Basicamente, é você conseguir estruturar
você dividir a pizza de uma forma que ela fique equilibrada. Então é você o quê? Você conseguir ter uma visão de curto prazo, do que eu preciso, uma visão de despesa operacional, despesa pessoal mesmo. Então, o que eu gasto? Eu gasto com água, luz, telefone, internet, etc. Você reservar um dinheiro para investimentos e você reservar um dinheiro para reservas de emergência, reserva pessoal, reserva para provisionamentos, do que eu quero fazer no futuro e etc. Então isso é extremamente interessante, vou comentar um pouquinho depois sobre uma ferramenta simples, mas que já dá uma ideia bem bacana de como estão as suas despesas, que é o método dos potes. Eu até falei em outro vídeo, mas ele é bem interessante de comentar. Então basicamente, como que essa ferramenta está estruturada? Ela está estruturada basicamente em receitas e ali está dividida entre receitas ativas e passivas, ou seja, receitas provenientes do seu trabalho, prolabore, salário, mesada, por exemplo, se a pessoa receber dos pais, etc. E receitas passivas, que são aquelas receitas que você precisa o quê? Que você deveria estar trabalhando também, onde você ganha sem trabalhar. William, o que é isso? É possível ganhar sem trabalhar? Obviamente que é o quê? Que é quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Isso pode ser através de um modelo mais simples, que não é o recomendado pela rentabilidade dele, seria a poupança, mas você também pode fazer isso o quê? Através de investimento de tesouro direto, através de investimentos em fundos imobiliários, através de investimento em ações, diversas outras formas que você pode estar pensando e estruturando as suas finanças. Então, basicamente, a parte de receitas está dividida de uma forma bem simples e objetiva, o quê? Como receitas ativas e receitas passivas. Aquilo que você ganha sem trabalhar, aquilo que você ganha trabalhando. E quando a gente entra em despesa, a gente começa ali a estruturar uma série de categorias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Despesas com moradia, que é uma categoria, uma macro categoria. Despesas com transporte, também é uma categoria principal. Despesas com alimentação, e aí passando mais algumas aqui para vocês. Despesas com educação, despesas com lazer, despesas com comunicação, ou seja, internet, telefone, aplicativos, etc. Despesas financeiras, então quanto você paga de banco, quanto você paga de juros, etc. Despesas de aquisições em geral, que você acaba comprando, então, não, eu preciso comprar roupa nova, eu preciso comprar alguma coisa para casa, etc. E, vamos ver, despesas com viagem. Então, assim, chega de uma forma bem objetiva e bem simples para que você consiga já começar a mapear os seus primeiros objetivos. Então, basicamente, o que você precisa se preocupar? Primeiro, baixar essa planilha e começar a preencher ela. Se porventura essa planilha não estiver contente, ou seja, você, não, William, já tem um nível de planejamento financeiro mais avançado que isso, me fala que eu vou ficar muito feliz de estar conversando contigo, batendo um papo sobre como você pode melhorar suas finanças e controlar ela cada vez melhor. Legal? E aí, uma vez que você preencheu, essa planilha vai ter todos os meses ali, vai ter de janeiro até dezembro. E você vai preencher o planejamento de mês a mês. Uma vez que você preencheu isso, você viu que mês sobrou mais dinheiro, que mês faltou dinheiro e como você está financeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer o processo de análise. E o que é esse processo de análise? É o processo de entender como estão as suas finanças, aonde você pode economizar e aonde você pode, de fato, ganhar mais dinheiro. Ou seja, quais são outras fontes de receita. E aí, esse processo de análise, eu sugiro você começar a avaliar sobre qual ótica. Primeiro, receita ativa. Tem como eu ganhar mais dinheiro de outra forma? Ou seja, tem como fazer um extra, fazer hora extra, vender alguma coisa por conta, etc. Não tem, acho que dá, acho que não dá, etc. Receita passiva, ou seja, aquilo que eu ganho sem trabalhar. Então, eu tenho alguma receita desse tipo? Eu tenho algum investimento que me provém dividendos? Não tenho nenhum investimento, não tenho nada, não tenho nem dinheiro na poupança. Legal? Então você precisa começar a pensar nisso. Legal? Então vamos lá. Então receita ativa, receita passiva e aí vamos entrar o quê? Na análise das despesas. Quando a gente fala na análise das despesas, aí o que eu vou comentar com vocês é o quê? É o método dos potes, onde a gente usa o quê? É uma técnica bem interessante para quem está começando a controlar suas finanças pessoais, que dá uma ideia, dá uma base. Quer dizer que tem que ser sempre essas proporções? Obviamente não. Por quê? Porque você pode sim ter proporções diferentes, mas ela já te dá uma referência. É uma ideia inicial, uma referência inicial para você saber se potencialmente você está gastando mais em alguma área da sua vida, mais em algum aspecto do que em outro. Então,
o método dos potes ele traz que você precisa ter 55% das suas receitas com necessidades básicas, ou seja, com água, luz, alimentação, internet, transporte, etc. São as necessidades do dia a dia, aquilo que você realmente utiliza, precisa para viver. Você precisa ter 10% para entretenimento, ou seja, para você sair, você pegar um barzinho, para você sair jantar com sua esposa, com seu esposo, para você levar o seu filho no parque, etc. Você precisa ter o quê? 10% de investimentos de longo prazo, ou seja, de tudo que entrar você colocar para investir a longo prazo. E aí, um ponto importante é assim, não é o que sobrar, mas é realmente o que entrou. Quando entrar o seu salário, não espera o final do mês para ver se sobrou alguma coisa para você investir. Se autoeduque financeiramente de forma a entrou 5 mil, pega 500 e já coloca no investimento. Independente de qual seja, você já começa a poupar. Depois você vai otimizando essa sua poupança, essa sua reserva. Então vamos lá, 55% para necessidades básicas, 10% para entretenimento, 10% para investimento de longo prazo, 10% para educação, que é para você se desenvolver, crescer profissionalmente, e 10% para reservas. Ou seja, como calcular a sua reserva para, putz, deu problema, quanto que eu tenho que ter guardado? É 1.000, é 2.000, é 10.000, é 20.000? Ah, não, é 5.000. E como você chega nesse valor? E aí a gente tem alguns processos. Geralmente tem gente que fala que tem 3 vezes o seu salário. Tem gente que fala que é 6 vezes o seu salário. Só que não faz muito sentido isso quando você pensa que as pessoas são diferentes e cada uma tem uma realidade diferente. Por quê? Por exemplo, minha mãe que é aposentada, ela não precisa guardar 3 vezes o salário dela para caso tenha alguma emergência. Por quê? Porque ela já não tem filhos dentro de casa, ela tem plano de saúde, ela não tem animal, então ela não anda de carro, então assim, tem seguro no carro, então assim, o risco dela é muito menor. É totalmente diferente de uma pessoa que, por exemplo, é empreendedora, que num mês ganha 5.000, no outro ganha 500 e no outro ganha 8.000, e depois volta a ganhar 2.000. Então essa pessoa já precisa ter uma reserva muito mais robusta, porque ela não tem previsibilidade, ou seja, ela não consegue ter uma previsibilidade de receita e saber exatamente quando ela vai ganhar nos próximos meses. Falamos que 55% é necessidades básicas, 10% entretenimento, 10% poupança ou investimento de longo prazo, 10% educação, 10% reserva e faltou 5%. 5% é caridades, presentes e afins. Então são realmente para você ajudar o próximo ou presentear o próximo e estar trabalhando bem nessa linha. Legal? Então, uma vez que você fez o seu planejamento pessoal financeiro e você analisou e comparou, não, putz, eu precisava ter 55% de necessidades básicas, eu estou com 70% comprometido em necessidades básicas, quer dizer que preciso reduzir um pouco isso. Ah, eu precisava ter 10%, por exemplo, em investimento de longo prazo, e eu não tenho nada de investimento de longo prazo, então talvez você tenha que priorizar já, começar a investir no longo prazo, e assim sucessivamente. Então, basicamente isso vai te ajudar o quê? A comparar o seu perfil de gasto com um perfil de gasto básico, de referência. É aquilo, novamente dizendo, quer dizer que 55% é o correto? Não, quer dizer que ele vai te dar uma base, quer dizer que ele vai te dar uma referência e a partir daquilo você consegue avaliar. William, legal, baixei a ferramenta, apliquei, usei todos os conceitos, montei ali, analisei e comparei meus gastos e vi que eu estou gastando mais nisso, menos naquilo e mais naquilo lá. O que eu faço agora? Aí você vai montar o quê? Um plano de ação. Ou seja, você vai montar estratégias, você vai definir formas as quais você vai planejar as suas finanças. Ou seja, você vai definir formas e maneiras para alcançar os seus objetivos. Ou seja, eu defini que eu preciso baixar o meu custo fixo, o meu custo pessoal, de 70% do meu salário para 55% ou para 50%. Legal. O que eu vou fazer para isso? Ah, eu vou cortar o cafezinho? Não sei. Ah, eu vou reduzir o padrão o meu valor de mercado, ou seja, eu vou economizar um pouco em alimentação, ou eu vou economizar em alimentação fora, eu vou deixar de comer tanto fora, ou, por exemplo, eu vou sair do banco que me cobra uma taxa de R$50 por mês e vou para um banco que não tem nenhuma mensalidade. Então aí você vai colocar a sua mente para trabalhar para criar estratégias e ações que reduzam e que te ajudem a caminhar em direção aos seus objetivos, certo? Então, como você faz isso? Aí basicamente você vai criar uma listinha. Você vai criar uma lista que é
Basicamente você pode usar várias técnicas, você pode fazer um checklist, que é o conceito de você criar uma lista verificável, né? Uma lista onde eu consigo ir marcando se está feito ou não. E aí você vai basicamente criar todas essas ações. Trocar o banco A pelo banco X que não tem anuidade, que não tem mensalidade. Cancelar o cartão de crédito A pelo cartão B que não tem anuidade. Cancelar o Netflix, que eu não estou utilizando, por exemplo, ou cancelar a conta tal que eu já não estou usando. Trocar de posto de combustível, estou gastando de R$400 por mês, R$500 por mês, se eu trocar do posto A ao posto B, eu tenho uma economia de R$40, R$50 por mês, que não é nada, mas ao longo de um ano, R$50 dá R$600. E uma dica legal é isso, é sempre analisar cada ponto de economia vezes 12, porque um ano passa assim. E quando passar o ano, nada, você não percebeu, mas você já perdeu, por exemplo, aqueles R$50 que foi gasto, você já perdeu R$600, você nem viu. Então, analise e crie essa lista de ações, ou seja, essa ferramenta para que você possa estar monitorando um a um cada uma das suas atividades para ver se você realmente conseguiu colocar suas ações mais próximas dos seus objetivos. Beleza, pessoal? Isso era um pouquinho que eu tinha para passar hoje para vocês. Eu queria trazer para vocês o quê? Um pouquinho do que vai ser essa ferramenta que eu estou passando, que eu vou te encaminhar gratuitamente. Então, essa ferramenta é gratuita, foi feita pensada justamente na pessoa que está começando, que precisa planejar os próximos 12 meses da vida dela. E a ideia, basicamente, é que vocês que têm interesse, entrem, façam o download e, uma vez baixada essa ferramenta, comecem a utilizá-la e consigam melhorar o planejamento financeiro de vocês. Beleza, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, mandem. Eu vou estar mais uns 2, 3 minutinhos aqui esperando. Se não tiver nenhuma, a gente já vai encerrar a live. Se tiver, eu vou estar à disposição aqui para estar respondendo essas dúvidas. E o link da planilha vai estar na minha bio, ou seja, se entrar no meu Instagram, vai estar lá o link de acesso para que você possa fazer o download dela e já começar a partir de agora planejando as suas finanças. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma live que a gente vai ter semanalmente, que a gente consiga realmente passar para vocês algum conteúdo que eu considero de valor, que eu acho que possa ajudar você no dia a dia, que possa ajudar você a organizar a sua vida, a organizar suas finanças, a organizar os seus objetivos, seus propósitos, etc. Para que você possa, de fato, melhorar e se planejar cada vez melhor. Beleza, gente? Agradeço a todos que assistiram. Essa live também vai ficar gravada para quem quiser, talvez porventura, compartilhar, enviar algum amigo, aquela pessoa que está sempre reclamando que está sem dinheiro, aquela pessoa que não se planeja, aquela pessoa que chega na hora do racha, sempre some porque ou não tem dinheiro ou dá uma despertinho. Então mande para essas pessoas e fala assim, tá aqui, isso aqui talvez ajude você a começar a se planejar melhor e a ter uma vida mais próspera, mais saudável, mais feliz financeiramente. Beleza, pessoal?